Bem-vindos a mais um Mistério da Meia-Noite e também a mais um Lendas Urbanas. Antes de tudo dizer, gostaria de agradecer a todos os comentários, aos likes dados. Vocês não sabem o tanto que isso ajuda o canal. De verdade. Agora vamos ao país que foi mais pedido. O Japão, também conhecido como o lar das lendas mais assustadoras que existe, dúvida. Então vou lhe apresentar elas. Hitobazira. Vem cá. Você nunca se perguntou por que as estruturas do Japão não caem e duram muitos anos? Então lhe apresento Hitobazira, que significa pilares humanos. No Japão antigo, acreditava-se que grandes construções, como pontes, castelos e barragens, só permaneceriam de pé se fossem protegidas pelos deuses. Mas essa proteção exigia um preço. Para garantir que uma obra não desabasse, pessoas eram escolhidas como sacrifício. Elas eram colocadas vivas dentro de pilares, seladas junto à estrutura durante a construção. Acreditava-se que, ao morrerem ali, seus espíritos se tornariam guardiões eternos do local. E, de fato, muitas dessas construções nunca ruíram. Porém, a proteção vinha acompanhada de uma maldição. Relatos falam de sons à noite, como batidas vindas das paredes. Outros dizem ouvir lamentos, choros baixos, como se alguém ainda estivesse preso ali dentro. Em alguns lugares, trabalhadores se recusavam a continuar obras próximas desses pilares, alegando sentir presença, medo súbito ou uma tristeza inexplicável. As construções permaneciam seguras, mas carregavam os espíritos daqueles que morreram ali. O Hitobazira não era apenas um sacrifício, era um lembrete silencioso de que, para manter algo de pé, alguém precisou ser enterrado vivo dentro dele. Aposto que agora você nunca mais vai olhar para essas estruturas com o mesmo olhos de antes. Bizarro, né? Vilinaki. Esse é um local misterioso que, segundo os poucos visitantes que se atrevem a ir até lá, existe uma vila isolada na região de Fukuoka, mas ninguém sabe exatamente onde ela não funciona como no resto do Japão. Logo na entrada, há uma placa que chama atenção. Ela diz claramente: as leis constituintes do Japão não se aplicam aqui. Quem passa daquele ponto entra em um lugar onde, segundo relatos, regras não existem, então tudo é permitido. Práticas como incesto, canibalismo e assassinatos seriam comuns entre os moradores. Não há polícia e também não há registros oficiais, e ninguém parece responder por nada do que acontece ali. Outro detalhe inquietante é que aparelhos eletrônicos simplesmente não funcionam na região. Celulares perdem o sinal, câmeras desligam, gravações falham sem explicação. O que mais assusta são os desaparecimentos. Há registros de pessoas que foram até a vila por curiosidade, investigação ou desafio e nunca mais voltaram. Não há corpos. Não há respostas. Nada como se a pessoa que parasse lá sumisse do mundo. Poucos afirmam ter conseguido sair, e todos dizem a mesma coisa. Aquele lugar não deveria existir. Porque, quando você cruza aquela placa, não está mais no Japão. Yuki-onna. Ela é descrita como um espírito, ou uma espécie de demônio, ou até uma criatura. Sua presença surge sempre no frio extremo. Durante nevascas, quando a visibilidade desaparece e o silêncio toma conta, dizem que uma voz começa a cantar. O canto é calmo e bonito, humano demais para aquele ambiente. Homens que ouvem essa voz passam a segui-la sem perceber. Caminham para longe do caminho seguro, cada vez mais fundo na neve. Quanto mais se aproximam, mas o frio parece desaparecer, até que o corpo cede. Eles não são atacados, se perdem e morrem congelados. Essa figura aparece com frequência em animações, mangás e na literatura japonesa, sempre ligada ao inverno, à solidão e à morte silenciosa. E ainda há quem diga que quando você estiver andando de carro em uma nevasca é capaz dela aparecer em sua frente, como uma mulher bonita e sedutora até você sair do carro. Agora neve não parece tão divertido, não é? Cabeça de vaca. Durante uma excursão escolar, um professor decidiu contar histórias de terror para distrair os alunos durante a viagem de ônibus. Porém os alunos diziam que as histórias dele eram ridículas e chatas. Então o professor, na esperança de impressioná-los, decidiu que contaria a lenda proibida, o conto da cabeça de vaca. Alguns ficaram curiosos e outros assustados até que ele começou a narrar a lenda. À medida que a história avançava, algo mudou dentro do ônibus. Os alunos começaram a gritar desesperadamente, implorando para que o professor parasse de contar. Eles diziam que aquela história não podia ser concluída, mas o professor não reagia. Ele não conseguia parar.
como se tivesse sido possuído por algo, como se já não tivesse controle sobre as próprias palavras. Mesmo ouvindo os gritos, continuou a narração até o fim. Quando a história terminou, o transe se desfez. Foi então que o professor percebeu. O motorista e os alunos espumavam pela boca, imóveis, com os olhos vazios. Pouco depois, o ônibus saiu da estrada e caiu de um penhasco e ninguém sobreviveu. Disse que a lenda da cabeça de vaca é tão perturbadora que quem escuta a sua história completa enlouquece ou morre. E é sério, não procurem o conto Cabeça de Vaca. Uma vez contada não tem volta e se fizer é por sua própria conta e risco. O Inferno de Tomino. Se falamos de um conto, o que acha de um poema? Sim, até um poema pode te render uma possível morte. Este é O Inferno de Tomino, que é um poema japonês que narra a história de Tomino, um menino que morreu e foi condenado a vagar pelo inferno. Mas o poema não é conhecido apenas pelo seu conteúdo. Segundo a lenda, ler esse poema em voz alta é um erro fatal. Disse que quem faz isso invoca o espírito de Tomino e acaba morrendo de forma lenta e dolorosa. Por esse motivo, o poema costuma ser lido apenas em silêncio, nunca em voz alta e nunca até o fim. Há um caso conhecido envolvendo um radialista japonês, que durante um programa ao vivo, ele decidiu ler um poema para os ouvintes como de costume e para seu azar o escolhido era justamente esse. No meio da leitura, algo aconteceu. O radialista começou a passar mal. Seus pulmões secaram, perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça. A transmissão foi interrompida antes que o poema fosse concluído. Ele sobreviveu, mas nunca conseguiu terminar a leitura. Desde então, o Inferno de Tomino carrega a mesma advertência. Não importa se você acredita ou não, algumas palavras não gostam de ser ditas em voz alta. Então não procure o poema. Você pode não ter a mesma sorte do radialista. A Menina da Lacuna. Algumas casas no Japão possuem lacunas e rachaduras espalhadas pelos cômodos, pequenos espaços entre paredes, móveis, portas ou gavetas. Lugares que ninguém costuma observar por muito tempo. Segundo a lenda, é nesses espaços que vive um espírito maligno, na forma de uma menina, conhecida como a Menina da Lacuna. Ela observa em silêncio, escondida entre as frestas da casa, sempre à procura de alguém para brincar. Quando encontra uma vítima, ela aparece de repente e faz um pedido simples e é brincar de esconde-esconde. Se você recusar, dizem que ela apenas desaparece, mas ninguém sabe se ela sai ou continua na sua casa. Mas se aceitar, na primeira vez, tudo parece normal. Você a vê dentro de uma lacuna, olhando de volta para você. Na segunda vez que seus olhos se encontram com os dela, algo acontece. A pessoa simplesmente desaparece, puxada para outra dimensão ou para o inferno, já que ninguém nunca voltou para contar o que existe do outro lado. Por isso, há quem diga que, em casas antigas, não é o silêncio que assusta, são os espaços vazios, observando você. Dizem também que ela espia por pequenas aberturas. Se você se sentir observado à noite e a porta de seu armário estiver levemente aberta, significa que você não está sozinho. Tek-tek. Tek-tek é o nome dado ao som que ecoa à noite. Um tek seco, repetitivo, vindo do chão. Um barulho mesmo irritante, assustador. Segundo a lenda, esse som pertence a uma mulher que se arrasta. Depois de ter sido partida ao meio ao cair nos trilhos de um trem, ela perdeu as pernas, mas continuou se movendo. Dizem que ela surge em ruas vazias, estações ou becos escuros, arrastando o próprio corpo pelo asfalto. E justamente são seus braços que fazem o som da criatura. Preso às costas, ela carrega uma foice. E quando encontra alguém, não há perseguição longa. Ela se aproxima rápido demais. A foice é usada para matar as pessoas que cruzam seu caminho, como se quisesse fazer com elas o mesmo que o trem fez com ela. Quem escuta o tek-tek e não consegue fugir a tempo, nunca chega a vê-la por completo, porque quando você percebe o que o som significa, ela já está atrás de você. E vão por mim, ela é muito rápida. Correr não é uma opção. Kushizaki Onna. Essa é a lenda mais clássica do Japão. A Kushizaki Onna, antes de ser o que ela vivia período entre 794 e 1185, no Japão, ela teria sido uma mulher extremamente bonita, casada com um samurai. Consumido pelos ciúmes, ele atacou e cortou sua boca, abrindo o rosto de uma orelha a outra. Depois de sua morte, a mulher passou a assombrar as ruas do Japão durante a noite. Dizem que ela aparece usando uma máscara cirúrgica, caminhando sozinha, até abordar alguém. Então faz uma pergunta simples: você me acha bonita? Se a pessoa responde não,
Ela saca uma tesoura gigante e corta a cabeça da vítima. Se responde sim, ela retira a máscara e revela o sorriso rasgado que atravessa seu rosto. Em seguida, ela faz a mesma pergunta: e agora? Você me acha bonita? Se você responder que não, ela te corta ao meio. Se disser que sim, ela vai cortar sua boca para que fique igual à dela. Não importa a resposta. Quando a Kuchisaki-onna faz a pergunta, a decisão já foi tomada, e não adianta fugir. Ela sempre vai surgir na sua frente. Então, se ver uma mulher com o rosto coberto com uma máscara cirúrgica, saia dali mais de um jeito. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Aqui estão as lendas, e tem bastante. Dá para fazer parte 2. Só comentar Japão parte 2 nos próximos vídeos. E não se esqueçam do like, se inscrever no canal e o principal assistir o vídeo inteiro. E eu vou ficando por aqui.